Raiz ruim, irmão. Raiz terrível. E muitos não querem mudar. Sabe qual é o erro do ser humano? Hoje, ele erra. Ele acha que Deus perdoa, aquele papo furado que ele fala com Deus. Senhor, me perdoa. Mentira, Deus não perdoa coisa nenhuma. O perdão verdadeiro só vem com o quê? Arrependimento e quebrantar. Se você pediu perdão de alguma coisa que você fez, eu vejo as pessoas falar assim: eu não fiquei magoada, não estou magoado. Mentira! As atitudes falam mais alto. As atitudes falam mais alto, porque o seu comportamento muda com as pessoas. Não estou com problema nenhum. Você passa perto da pessoa que você cumprimentava todo dia, está virando a cara, está de biquinho. E tem crente que vai mais longe, ele não vem na igreja achando que está punindo Deus. Só que na verdade ele está dando lugar para quem? E o diabo está dando o quê? É a hora que eu falo que você vai limpa a sujeira, aí ele está dando lugar de novo para a brecha, para Satanás vir a mosca de novo. Pecado de novo. É por isso que tem muitas pessoas que na fé não decolam, não rompem. Porque existem pecados que você confessou verbalmente falando: olha, eu estou confessando esse pecado. Só que na verdade você não confessou coisa nenhuma, porque você não teve quebrantamento. Você não caiu em lágrimas diante de Deus de verdade e falou assim: Senhor, quão miserável eu sou. Olha a iniquidade que eu pratiquei, o pecado que eu pratiquei, ele é tão grande que poderia me levar para o inferno. Só para você ter uma ideia, você imaginar, vamos no extremo. Uma pessoa que aborta, ela executou e matou gerações. Poderia vir ali daquela geração um presidente, poderia vir daquela geração o maior pregador da história. Só que ela se arrependeu pedindo perdão, ela me perdoa, não caiu uma lágrima. Teve arrependimento disso aí, irmão? Nem um. E Satanás está com uma lega ali. Ele oprime, ele leva a depressão, ele judia, ele maltrata. Porque ele fala: estou com a legalidade. Aquele perdão não foi verdadeiro, não saiu lá de dentro. Senhor, eu estou me arrependendo porque eu não sei o que eu fiz, o estrago que eu fiz, mas foi grande, de grande proporção. E aquele Deus chamado Moloque, ele se alimenta daquele sangue do aborto. E ele fica aplaudindo: ó, já fez um sacrifício no meu altar. Por isso que Deus levanta homens de Deus para denunciar pecados sobre a terra. As malignidades que são sobre a terra, elas impedem a bênção de Deus de chegar até a gente. Às vezes nós pregamos rápido, eu estou falando devagar, e eu vou começar a pregar assim, porque parece que as pessoas não entendem o que você está falando. Você vê elas cometer os mesmos erros, a mesma prática. Ontem no discipulado, só uma palhinha rápida, nós discutimos aqui, há uma realidade que acontece no mundo, a lição 25. E só ficamos na introdução dela. A tricotomia, corpo e alma e espírito. Por quê? O ser humano hoje, ele dá mais valor para quê? O corpo. Está preocupado se está magro, está preocupado se tem bíceps, está preocupado disso, está preocupado daquilo, o cabelo, não sei o quê. Só que a alma dele, o espírito dele não está sendo o quê? Alimentado. Você viu que vocês estavam louvando aqui, estava uma coisa mecânica. Aí no último louvor vocês deram lugar, a presença de Deus desceu. Porque nós íamos para a igreja robotizados. Eu vou lá para o culto. Você não veio aqui robotizado, irmão. Você não veio aqui porque você é religioso. Você veio aqui porque você quer ouvir alguma coisa da parte de Deus. E tem que dar lugar para esse Deus. Entram aqui vazios e saem vazio. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. Você não tinha como ser perdoado. Você não tinha como ser liberto. Você só é liberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de te purificar de todo pecado. A morte vicária de Jesus te trouxe até aqui, esse lugar hoje. Você só está sentado aqui porque Jesus venceu. Jesus triunfou o diabo. Aonde existe uma incoerência da sua parte, existe a coerência espiritual. Aonde você deixa as brechas e as janelas, que eu chamo de sujeira, aonde Satanás vai entrando, ele vai destruindo a sua casa.
vai destruindo a sua família, vai corroendo tudo. É uma traça que, se você não cuidar, você não consegue arrancar. Como que você tira Satanás? Não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? Crente muito humano, espírito humano. O espírito humano, ele não quer estar aqui agora. O espírito humano quer estar no sofá. O espírito humano quer ver televisão. O espírito humano acha que sabe, não quer ler Bíblia, não quer estudar, não se esforça. O espírito humano. Mas dentro desse espírito humano, desse corpo aí humano, existe um espírito soprado por Deus, um fôlego de vida, que está clamando pela palavra de Deus. Ele tem sede. É o espírito humano que está matando muita gente hoje. Desejo da carne, concupiscência. Provérbios capítulo de número 26, verso 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Esse versículo, além de ler, você devia anotar e decorar ele. Nada que acontece na tua vida não teve uma causa. Infelizmente, o ser humano só sente o efeito, mas ele esquece de buscar a causa. Por que você chegou nesse ponto? Ah, eu não sei. Uma fatalidade? Não, irmão. Deus, ele chamou você para ter vida, e a vida tem que ser em abundância. Deus chamou você para ser abençoado. Só para você entender o que está acontecendo aqui que eu estou falando, talvez você não pegou ainda. Quem é você dentro da sua geração? O que você está fazendo para proteger a tua geração? Os seus filhos serão reflexos do que você está fazendo na presença de Deus hoje. Se você não tem horas de voo, de oração, tua família já está com problema na geração. Se você não consegue ler Bíblia, não consegue jejuar, tua geração já está com problema. Olha o versículo que ele fala: como o pássaro foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Daniel, ele está orando. Daniel, um jovem separado, ele ora, ele clama a Deus, ele busca a Deus. Mas você vai ver que lá no capítulo 10, capítulo 9, Deus dá uma revelação para Daniel. E Daniel não estava entendendo o que está acontecendo. Aí Deus fala assim para Daniel: a iniquidade dos seus pais, a iniquidade do povo lá atrás, trouxe vocês para a escravidão. Você pode ler lá, vai lendo bem devagar e presta atenção, que Deus começa a denunciar as iniquidades e fala para Daniel: você precisa orar e pedir perdão. Você já orou pela tua família? Já caiu e chorou pela tua família de verdade? Pai, eles cometeram tanta iniquidade, tanta atrocidade, tanta coisa ruim que fizeram. Você está no efeito, nada dá certo. Deus está revelando para você hoje que você precisa colocar a tua casa em ordem. Você precisa enxergar, porque Daniel era um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia e estava com dificuldade em obter o quê? Resposta. Talvez você está com dificuldade de obter resposta. Você já limpou a sujeira, mas parece que a sujeira volta de novo para o mesmo lugar. Sabe aquela pessoa que comete: ah, eu estou pecando de novo, ai Deus, a carne é fraca. Só que o diabo não vai respeitar isso, não, irmão. O diabo não respeita essa história de carne fraca. O diabo vai vir para cima de você com toda a força e vai diante de Deus te acusar. A Bíblia diz que ele é o acusar. Você está num culto de libertação, quer ser livre de verdade? Precisa começar a mudar o comportamento de verdade. Se você começar a ser crente infantil, você não vai crescer nunca. Estou guardando ressentimento. Ele não está perdendo tempo. O crente tem que amadurecer, tem que crescer. Cresce, vira crente maduro. Começa a enxergar os detalhes. Por que estou parado aqui? Eu vou até aqui e não vou. Um detalhe para quem faz aborto e não se arrependeu: tudo na sua vida é abortado na metade do caminho. É um demônio. Dentro de curso de libertação você estuda isso. É um demônio que tudo que você vai fazer, você começa bem, mas daqui a pouco você aborta aquele projeto e parte para outro. Olha que coisa incrível. A pessoa não consegue realizar nada.
Porque esse demônio pegou a legalidade e ele fica brincando com a tua vida. Mas a hora que você tiver um arrependimento genuíno e verdadeiro, na oração dessa madrugada, na vigília, você cair e as lágrimas manchar teu rosto, a lágrima descer no chão, cair na cadeira, Deus vai ficar em pé nos céus e vai dar um veredito ao teu respeito, e Satanás não vai tocar mais em você e nem na tua família. A legalidade do inferno, irmão. Eu estou crente, cheio de ver crente orando e não chegar a lugar nenhum, e outros que já desistiram, pensando que a vida de fé é assim. Nós estamos numa guerra. Nessa guerra, ela vai ter um final. Vai ter vencedores e vai ter perdedores. Qual que é a sua posição? Você pensa que isso aqui é religião, é brincadeira? Eu vou na igreja. Não é assim que funciona. Deus chamou você. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele conta com você como um exército. Não, você não entendeu, se você tinha dado glória a Deus. Vou repetir para você. O irmão que está aqui, a irmã não, o irmão que aqui no Brasil é só o irmão que serviu o exército. Você podia faltar no quartel? Você podia se atrasar? Deixar a roupa bagunçada? Suas obrigações eram jogadas de qualquer jeito? É isso que nós estamos vivendo hoje, na fé de hoje. Você já viu um tenente faltar? Coronel faltar? Um sargento faltar? Eu nem vou falar aqui porque senão fica ruim. Cadê os obreiros? Muito obreiro está em casa hoje. Olha como nós estamos levando a obra de Deus a sério. O soldado tem que estar no lugar que ele foi colocado, e ele tem que estar lá, com a roupa dele em forma, tudo certinho, cabelo cortado. Na igreja, você é um exército de quem? Ah, irmão, se o homem aqui da terra faz o homem temer, você pertence ao exército de quem? E quem passa o exército em revista? Quem é que supervisiona a roupa, tudo? O próprio Deus está supervisionando a igreja dele. E tem gente brincando com Deus. Aí esse versículo de Provérbios 26:2. A maldição sem causa não se cumpre. Por que será que está doendo? Busca a causa da dor, irmão. Por que será que eu estou chorando? Busca a causa. Você pode ter certeza que se você rastrear a sua própria vida, você já vai encontrar o primeiro pecado. Qual que é o primeiro pecado, pastor? Desobediência. A coisa mais difícil para um crente é obedecer a voz de Deus de verdade. As pessoas chegam diante de Deus, sabe como que elas chegam? Elas já chegam com uma receita. Ela já chega falando para Deus: Deus, faz assim, assado e melado. Primeira coisa que você tem que entender, que não é a tua vontade que prevalece. A vontade que prevalece sobre a tua vida é a vontade de Deus. Se você está num deserto agora e está sofrendo porque você está fora da vontade, anda na vontade de Deus para você ver se não dá tudo certo. Deus está falando, vai para cá, você está indo para lá. Deus fala, é hora de orar. Você fala, agora eu não vou orar. É hora de jejuar. Não, agora eu não vou jejuar. É hora de ofertar. Não, para mim não é hora de ofertar agora. Você está sempre na contra. A maldição sem causa não vem. Está cheio de crente que ele exige resposta de Deus, ele quer resposta de Deus. Quando Deus responde, fala, ah, Deus, aí não dá para mim. Ah, Deus. Deus está respondendo aqui hoje. Deus está respondendo. Se você não mudar, a tua casa está debaixo de uma. Tudo que você coloca a mão não funciona, irmão. Não teve arrependimento verdadeiro. Deus tirou a mão dele de cima. Deus está falando assim, uma hora ele vai entender que aquilo que ele fez lá falando que estava confessando, não resolveu. Não teve arrependimento verdadeiro, genuíno. O acusador, o adversário está sempre diante de Deus. Ele leva o quê? A própria Bíblia. Ele pega a Bíblia aqui, ó. Ele vai diante de Deus, porque ele conhece a Bíblia todinha. Você que é crente que não é acostumado a ler Bíblia,
Teve uma época aqui que eu forcei, eu falei assim, quem não souber ler, pega a Bíblia em áudio. Porque crente que não lê Bíblia, irmão, da boca dele só sai o quê? Para você orar diante de Deus, você tem que estar com a sua oração contextualizada em quê? Todo mundo sabe isso aqui? Oração fora da palavra, você está orando o quê? Porque você tem que falar na tua oração, está escrito, a tua palavra diz. Você está indo diante do Deus Todo-Poderoso. Você não está indo diante de qualquer pessoa. A tua oração tem que ser contextualizada na palavra. Para isso tem que comer Bíblia. Crente que não lê Bíblia, ele chega diante de Deus e fica falando, já orei tudo, não fez nem um minuto. Já orei tudo. Ele não sabe o que é oração, nunca experimentou orar de verdade. Nunca teve uma resposta de Deus de verdade. Nessa madrugada você vai experimentar falar com Deus aqui de verdade. Você precisa mudar a tua mente. Olha o que Paulo fala: renovei, seja transformado pela renovação do seu entendimento. Se o Evangelho não está renovando a tua mente, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo do jeito que você acha que deve ser, não o Evangelho. O Evangelho muda a vida. Me segura que senão eu vou dar uma bolacha. Então você não está vendo o Evangelho. Ai, se ninguém vem na minha garganta, vem na boca, eu não falei. Você não conhece nada do Evangelho. Ainda você não foi encontrado por Jesus de verdade. Só pingou uma gota na tua boca, mas você ainda não conhece esse Evangelho de verdade. Primeira coisa que o Evangelho faz na tua vida, ele é poder de Deus. Se ele é poder de Deus, ele começa a transformar você por dentro. As pessoas vão chegar perto de você e falar assim: aquela pessoa, você mudou de verdade. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda. Nós estamos pregando uma palavra para uma sociedade dos dias de hoje, que elas não conhecem os direitos delas, os deveres e as obrigações. A lei do nosso país, ela rege uma série de coisas, e nós acompanhamos isso. A lei do nosso país fala que se você não pagar a conta de luz, durante quantos meses? No máximo, hoje é um mês, mas 2, vamos falar aí. O que acontece com a sua luz? Corta. Protesto. Vai direto para o protesto. Seu nome? SPC. Se você não pagar o gás e acabar o gás, você fala assim: me traz um gás aí, assim? Nós conhecemos tudo isso, né? Agora eu te pergunto: a lei do Deus que você serve, você conhece ela? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita. Mas qual que é essa vontade desse Deus? Salmo 133, ele começa com uma delas: ó, quão bom que os irmãos vivam como? Essa lei você cumpre? É para viver em união, unidos. Estão vivendo em guerra. A própria palavra fala que um reino dividido, ele não já não conhece não está vivendo contextualizado na. Satanás está olhando e fala assim: está indo para a igreja para quê? Desunido, só vive em encrenca, só está em rebeldia. Isaías 1,19: se quiseres ouvir dizer, obedecer. Comereis o melhor do que? Eu não vou obedecer, não. Você está entendendo de onde está vindo o problema, irmão? A iniquidade continua no nosso. O pecado tem cheiro. O pecado tem cheiro e Satanás fareja pecado. Ele fala: a iniquidade ainda está no meio. Está manchada a veste, está manchada a roupa, está manchada a casa, está manchada a família. Por isso o poder de Deus não será aperfeiçoado na nossa vida. Nessa madrugada você precisa pedir perdão de verdade para Deus. Tem que se limpar de verdade. Não tem como chegar diante de Deus escondido. Satanás olhando para você e fala assim: eu sei o que você fez no verão passado. E você pode esconder de todo mundo, mas nos olhos de Deus você não esconde. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre você.
está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Está entendendo porque Deus falou para Jeremias?